tarde, gente, tudo bem? Passando aqui para continuar o estudo sobre quem é Jesus. Já estudamos sobre Deus, os nomes de Deus, e agora quem é Jesus. E eu comecei a gravar, me preparar para gravar, e aí eu fui assistir o testemunho de uma irmãzinha, filha do pastor aqui da igreja, que me emocionou muito. Fiquei muito feliz porque ela vem passando por um problema de saúde desde janeiro e problema seríssimo, gravíssimo. Uma menina jovem com um bebê, né? O bebê dela é novinha, tem 1 ano, e ela foi praticamente desenganada. E para honra e glória do Senhor, ela recebeu o milagre dela, foi curada. E aí eu fiquei ouvindo o testemunho e fiquei muito feliz, muito emocionada. Tive que me recuperar para poder voltar aqui e continuar a gravação. E o assunto de hoje tem muito a ver. O tema é: por que eu preciso acreditar na ressurreição de Jesus? Por que precisamos acreditar na ressurreição de Jesus? Vamos ler Mateus 20 e o texto complementar sobre existe um novo mundo por vir. Está em Mateus 20. Deixei marcado aqui para a gente não perder tempo. Eu vou ler o texto complementar e depois a passagem desse texto. Jesus, quem ele é? Existe um novo mundo por vir. Com o benefício de 2000 anos de experiência, entendemos que não poderia haver manhã de Páscoa sem uma sexta-feira santa. Presta atenção. Não tem como haver, gente, manhã de Páscoa sem uma sexta-feira santa. É como dizer assim, não tem como fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Deu para entender? Presta atenção. Entretanto, até onde os discípulos sabiam, naquela sexta-feira após a crucificação, a cruz era o final das suas maiores esperanças e um dos mais desejados sonhos. Para eles, para os discípulos, após a crucificação de Jesus, para eles era o final, era o fim, não tinha jeito, Jesus foi crucificado, agora acabou. E então para eles era o final das suas maiores esperanças e dos mais desejados sonhos que eles sonhavam, né? Eles tinham muito sonho. Ao lado, ainda na visão deles, eles acreditavam que Jesus ia viver muito tempo com eles. E o ministério de Jesus foi muito rápido. Jesus havia, com certeza, feito melhor para preparar seus seguidores para a cruz, pois em 3 ocasiões havia dito aos discípulos que iria morrer, mas que se levantaria de novo. A primeira vez foi logo após a confissão de fé de Pedro. A segunda foi depois da transfiguração. A terceira, quando ele e seus discípulos estavam indo para Jerusalém pela última vez. Jesus falou de si mesmo, dizendo: Eu entregarão aos gentios para que deles carneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Parece estranho que nenhum dos discípulos tenha se lembrado daquela promessa importantíssima de que Jesus haveria de ressuscitar. Quando as mulheres trouxeram aos discípulos a notícia de que Jesus havia ressuscitado, os discípulos pensaram que aquela história não fazia sentido.
Está escrito em Marcos 16, 11, em Lucas 24, verso 10 e 11. Porém, Pedro e João correram até o túmulo e olharam lá dentro. João 20, verso 3 ao 7. Imagino que estavam esperando encontrar um corpo. Mas quando João procurou no meio dos panos que envolveram o corpo para o sepultamento, as escrituras dizem que ele creu. Está escrito isso em João 20, verso 8. O que será que convenceu João verdadeiramente da ressurreição de Jesus? Foi o fato de a mortalha ter sido deixada para trás, no formato de um corpo. Como um casulo depois que a borboleta já saiu voando. Não me admira que João tenha visto e crido. Porque é tão importante, é uma pergunta, por que é tão importante crer na ressurreição de Cristo? Porque todo aquele que crer nisso e confessar com seus lábios que Ele é o Senhor, também ressuscitará. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus foi o único que ressuscitou dos mortos. Ele foi o primeiro. E até agora o único. Primeiro. Porque nós ressuscitaremos quando Jesus Cristo voltar para nos buscar. Mas Jesus foi o único, a única pessoa, porque ele era humano. Ele tinha a natureza 100% humana, como 100% a natureza divina, de Deus. Ele foi o único, foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Está em 1 Coríntios 15, verso 20. Sem a ressurreição, estamos ainda sob a condenação, pois permanecemos ou nossos pecados. 1 Coríntios 15, verso 17. Sem dúvida, o maior problema na vida é a morte. Sem dúvida, o maior problema na nossa vida é a morte. Mas para aquele que crê, a pedra já foi rolada para fora do túmulo da morte. O túmulo está vazio. A morte para o crente é a passagem para a vida. Cristo foi na frente para nos dizer que há um novo mundo por vir. E todos aqueles que crerem poderão olhar para o túmulo com extrema confiança nessa promessa. Gente, não tenho o que dizer. Vai ser difícil a leitura hoje. Porque eu choro, eu sou muito chorona. Vamos lá. Eu vou ler, vou fazer a leitura que está em Mateus 20, do verso 17 ao 28. Que diz assim: Jesus prediz sua morte e sua ressurreição. Ai, meu nariz. Vamos lá. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-los à morte. Jesus falando para os discípulos. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam. E o açoitem, porque ele apanhou muito, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. Gente, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas na série Jesus que está passando na Record, mostrou essa cena esses dias.
E eu assisto essa série. Assisto. Eu adoro essa série. Mostrou essa cena. Está mais ou menos nessa parte que eu estou lendo hoje. Então a mãe dos filhos de Zebedeu apareceu para Jesus e fez um pedido. E ele disse-lhe: O que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Ai, meu Deus. E Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis, mulher. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Disse-lhe eles. Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele, Jesus, né, respondendo: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Ou seja, vai ser o último, tem que servir. E encerra no verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que passagem linda. Muito feliz com essa passagem, porque existe um novo mundo por vir. Não há domingo de Páscoa, não há comemoração de Páscoa. Um exemplo, sem a sexta-feira da crucificação. Não há milagre se não houver provação, se não houver vale. A pessoa não consegue fazer uma omelete sem que os ovos sejam quebrados. O que a gente podemos perceber com essa passagem é que Jesus, ele conta para os discípulos como seria, né? Como seria esse dia, que ele seria entregue aos sacerdotes, aos escribas, e eles iam condená-lo à morte. Que ele seria escarnecido, ele seria cuspido, xingado, maltratado, ele ia apanhar, ele ia sofrer, ele ia padecer, mas que no terceiro dia ele venceria a morte, porque ele seria morto. E ao terceiro dia ele venceria a morte. Os discípulos, eles sabiam disso, mas eles não entendiam. Jesus falava muito por parábolas, né? E os discípulos ficavam perdidos, eles não conseguiam ter um entendimento que hoje nós temos quando lemos as Escrituras. Hoje nós temos a Bíblia como um manual de vida, como uma referência. Tudo está escrito aqui. Tudo que a gente quer saber, tudo, sobre tudo, a resposta a gente encontra na Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Assim, de um tempo para cá, é o meu livro. E eu amo livro. Tenho um monte, uma coleção de livros. Eu já fui, assim, de comprar muitos livros e tenho coleção. E não li todos. Aprendi
que a Bíblia é o meu manual para a vida. Tudo que eu quero encontro resposta aqui. Então, os discípulos não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Então, eles seguiam Jesus Cristo e eles queriam saber, e eles faziam perguntas, e Jesus ensinava muitas vezes através de parábolas, e os discípulos ficavam confusos, eles não entendiam. E nesse momento eles esqueceram, eles não lembraram do detalhe que após o terceiro dia Jesus ressuscitaria. E aí chega a mãe desses meninos, né? Os meninos acompanhavam Jesus, estava sempre ali por perto, os filhos de Zebedeu. E a mãe deles aí fala assim: Senhor, lembra dos meus filhos, né? Eu gostaria de pedir que o Senhor coloque um à sua direita, um à sua esquerda. E Jesus diz para ele: Não, é, aqueles à direita e à esquerda só cabe ao meu pai. Meu pai preparou o lugar para cada um. Meu pai sabe onde cada um vai ficar. É Deus, Deus que vai delegar e vai colocar cada um no seu lugar, lá no reino dos céus, né? No reino de Deus. Quem vai sentar-se à direita e à esquerda, só a Deus cabe decidir isso. E aí, os discípulos, quando ouviram isso, ficaram indignados com os meninos, né? Com os dois irmãos. Ficaram indignados. E Jesus deixou claro, assim, para eles aquela lição, né? Se alguém entre vós quiser ser grande, quiser ser o maior, quiser ser o top, o primeiro, bambambam, seja primeiro o serviçal. Para Deus, é assim que funciona. Jesus, quando foi celebrar a última Páscoa com os discípulos, Jesus poderia ter sido servido pelos discípulos, e não era isso que acontecia. Jesus servia. Jesus foi, lavou os pés dos discípulos. Jesus se colocou a serviço, lavando os pés de cada um dos discípulos no dia da última ceia. Então é assim: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Sirva. Você quer ser grande no reino de Deus? Sirva. Você tem que aprender a servir. Você quer ser o primeiro? Você vai ser o último. Agora, se você é o último, se você é quem serve, se você é o último no reino de Deus, você vai ser o primeiro. Com Deus é assim, gente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então, a caminhada com Jesus é de fato, não é fácil, não é fácil. Eu tenho aprendido a cada dia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Eu fico muito emocionada com as histórias, dou muita risada com Jesus, choro muito também. Olha só, sem dúvida, o maior problema na nossa vida é a morte. Morte da carne, as pessoas no mundo têm medo da morte. Mas nós cristãos não devemos temer a morte, porque para nós a morte não é o fim, é o início. Não é o fim da nossa vida, é o início de uma vida com Deus, uma esperança, uma vida em Deus. Mas para aquele que crê, a pedra já foi rolada para fora do túmulo da morte, porque o túmulo está vazio. Nossa esperança está em Cristo Jesus, porque Jesus ressuscitou dos mortos. E nós temos esperança que ele foi para o reino de Deus, no reino dos céus, ele foi para o reino preparar lugar para vir nos buscar. A morte para o crente é a passagem para a vida. Então, não devemos temer a morte, porque é a nossa passagem para a vida eterna.
Cristo foi, aqui o que eu acabei de dizer, Cristo foi na frente para nos dizer que há um novo mundo por vir, e todos aqueles que crerem poderão olhar para o túmulo com extrema confiança nessa promessa. Não devemos temer a morte, porque é a nossa passagem para a vida eterna, e que nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo tem um propósito. Se você, Deus muitas vezes pega uma pessoa e, e moe ela, quebra ela todinha, quebra, para que através desse fato, a pessoa moída, quebrada, Deus possa refazer uma nova história, um novo vaso, um novo vaso. Deus pega algo que estava lá, destrói para reconstruir algo lindo. Então, tudo que a gente vive tem um propósito de Deus. É na saúde, é na doença, é no desemprego, é num câncer, no fim do poço. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. E para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Então, a esperança. Onde a vida é esperança. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus morreu e Ele ressuscitou para que pudéssemos ter direito à vida eterna. E tem coisas que não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Então, fiquem com essa palavra no dia de hoje. Estou muito feliz, fez muito sentido para mim. E não é fácil, não. Eu lendo a Bíblia, estudando com vocês, compartilhando o livro que eu compartilhei, eu tenho passado lutas, porque eu me dispus a compartilhar o que eu estou aprendendo. E quando a gente começa a fazer algo para Deus, o inimigo, ele se levanta, ele tenta nos atrapalhar para que a gente pare, mas a gente não pode olhar para trás, a gente não pode desistir, não pode desanimar, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. E o que eu estou fazendo aqui é para o Senhor, é para o Senhor, não é para mim. Tudo é para a honra e glória do Senhor. É isso, e eu agradeço. Fiquem com Deus, o estudo continua, vamos falar ainda mais sobre Jesus. Eu não sei, deixa eu ver. O próximo tema vai ser: não tenho nada a ver com a morte de Cristo, tenho? Esse é o próximo tema. Beijo, fica com Deus. Continue acompanhando.